Estamos de fato comprometidos com o ideal de equidade? Esse debate é inadiável. E por que isso diz respeito a você? Oi, gente! Estamos aqui com mais uma especialista da Talk Before, a Débora Goldsweig, especialista em diversidade. Tudo bem, Dé? Tudo bom, tudo ótimo. Tudo ótimo. Um dia lindo hoje aqui. Sim, super feliz de estar aqui com vocês. Que bom. E o assunto que você traz hoje para a gente debater é qual? A gente vai falar sobre vieses inconscientes. Tema delicado, principalmente na formação de jovens, e enfim, não só na formação de jovens, né? Já é um tema delicado entre adultos, com certeza. quiçá na formação de jovens. Explica pra gente, então, o que são, na verdade, vieses inconscientes? Vieses inconscientes, se a gente for falar da etimologia, da raiz da palavra, é originária da palavra biais, que é francesa, e em Portugal ela é muito usada na questão estatística para determinar um erro sistemático, né? Uma forma que não condiz com aquela fórmula matemática. Uhum. Então, os vieses inconscientes são barreiras cerebrais que impedem a gente nas tomadas de decisões. Eles são construídos desde o momento do nosso nascimento. Por quê? Por influência de família, influência cultural, de religião, social. E esses vieses, eles vêm com uma construção histórica também. Isso muitas vezes está incutido e faz a gente tomar determinados julgamentos, determinadas decisões que a gente nem sabe por quê, né? São padrões que o nosso cérebro assume, né? O nosso cérebro, pela neurociência, ele tem uma formação de coluna vertical que determina esses padrões. E aí, o que acontece? Quando esses padrões estão dentro de nós, é muito difícil para o cérebro desconstruir. Então, o ideal é que a gente traga cada vez mais informações para a gente poder se reposicionar, se ressignificar e ampliar, usar a potencialidade do nosso cérebro. Pela neurociência, existem dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, né, que são sistemas cognitivos. O sistema 1 é um sistema mais lento, mais complexo, que trabalha com a questão do inconsciente, e o sistema 2, ele é mais pragmático e trabalha com a parte de planejamento. Então, quanto mais estímulo o sistema 2 tiver, a gente consegue que ele sobreponha o sistema 2. E na prática, o que significa isso? A gente pode trabalhar na transformação das relações e quebrar esses paradigmas. Sensacional! E na prática, o que isso tudo significa? Pois é, né? Então, trazer um pouco da neurociência para a realidade, né? Então, se a gente for pensar numa relação de hierarquia, que é muito o que se vive hoje, né? Em umas empresas, por exemplo, tem um estudo da McKinsey que traz que se você investir na diversidade de gênero, por exemplo, você ter uma equipe muito mais diferenciada, pode trazer 31% de aumento nos seus resultados lucrativos. E já que a gente está falando da questão de hierarquia, ainda trazendo para o contexto da maioria das escolas, né, acontece da mesma forma. A gente ainda tem relações que não são transformativas, que não têm afeto, né? Então, toda relação, para trazer uma transformação, precisa da relação de afeto. E se a gente for entrar ainda no mundo das diferenças, por exemplo, falar de pessoas com deficiência, né? As escolas têm sido cada vez mais inclusivas, né? E dentro desse contexto, hoje tem 6,7% da população é considerada população com deficiência, são dados de 2010 do IBGE. São mais de 15 milhões de pessoas. E se a gente entende que pessoas com deficiência são retratos da sociedade e que a gente enxerga os nossos próprios medos, as nossas dúvidas muitas vezes no outro, é muito mais fácil a gente aceitar essa transformação de olhar do que simplesmente conviver com o diferente. E aí a gente quebra o estigma de diferente e passa a ser singularidades. Ótimo. E um exemplo prático disso, qual é o tipo de viés inconsciente que pode passar na minha cabeça agora, talvez, ou se não na minha cabeça, que a gente vê muito permeado na sociedade de uma forma geral, que é um viés inconsciente, e por ser inconsciente a gente nem percebe que está acontecendo. Eu acho que o que a gente precisa se policiar é em não subestimar o outro, né? Então, a gente tem sempre
a pessoa tem mais dificuldade, então eu vou fazer por ele, né? Então, um exemplo prático, não no caso de professores, por exemplo, até famílias, né? Qualquer momento que você esteja num papel de educador ou de formador daquela pessoa naquele momento, não faça por ele. Uma vez eu vi uma professora numa escola que era, inclusive, especializada para pessoas com deficiência, que estava respondendo pelo aluno. E tinha um tempo dele, e ela acelerou aquele processo para continuar a dinâmica da aula. E foi perceptível como aquela pessoa perdeu a identidade dela naquele momento, né? Isso parece simples, mas ao longo do processo da vida, a pessoa perde totalmente a autonomia, ela vira uma manipulação, né? E lá na frente ela vai depender de toda a rede que está ao redor. Então, não faça pelo outro, respeite o tempo dele e também respeite o seu tempo, se reveja. Você sabe que me vem à mente um dos textos que o Alok, que é um dos nossos especialistas, né, e educador, escreveu, onde ele trazia essa ideia do não existe aluno burro. Então, esse seria um exemplo. Se um educador olha e vê que um determinado aluno tem um pouco mais de dificuldade do outro, quando ele assume uma ideia de esse aluno é burro, esse é um tipo de viés inconsciente ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, 100%. Eu acho que o pré-julgamento já é a primeira barreira, né? Então, se vem a sensação, esse aluno é burro, vamos se rever. Qual é a dificuldade desse aluno? Ele tem maior lentidão de aprendizagem naquela matéria específica? Ele não se comunica bem? Qual é a dificuldade? Eu acho que identificar é o primeiro passo. E a partir daí, como pode ser trabalhado isso em cima das outras potencialidades que ele apresenta? Porque ele pode ter dificuldade naquela matéria, mas ele pode ter um potencial muito maior em enxergar determinadas situações, em se comunicar, né? Então, precisa entender que tipo de linguagem vai ser adaptada para cada aluno ou para cada filho. E o mais importante é contextualizar, porque a pessoa também vai perceber que você está subestimando ela. É um campo de sensações, né? Sim. Então, falar sobre, inclusive com a pessoa que a gente julga mais vulnerável, é muito importante, porque aí a gente estabelece um equilíbrio de sensações. Então, Dé, uma dica de ouro em torno disso. Como podemos nos entender melhor e, principalmente, formar uma nova geração de jovens em torno disso? A primeira dica que eu tenho é o diálogo. O diálogo é muito importante, trazer as questões à tona, trazer as informações é sempre muito importante, no ambiente familiar, no ambiente escolar, né, em qualquer ambiente. A segunda dica é exponha as pessoas, principalmente no ambiente educativo, a algumas situações de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade traz empatia, ela aproxima as pessoas, ela quebra esses paradigmas de que uns são superiores a outros. E faça das suas situações de problemas oportunidades. Então, questione, né? Se um aluno apresentar algum tipo de preconceito, julgamento, bullying, pergunte por quê. E se pergunte, qual é o meu conceito sobre aquela situação? Eu acho que isso é uma forma de diálogo que é muito mais inovadora do que a gente dicotomizar, né? O que é certo e o que é errado. Todo mundo participa e se chega a uma conclusão muito mais colaborativa. Sim, muito bom. Obrigada, sensacional esses temas que ela traz aqui pra gente, né, pessoal? E haja tema delicado também em torno disso. Então, tem mais no blog, se o pessoal quiser entender um pouquinho mais de tudo isso que a Débora está falando. E, acima de tudo, obrigada, Dé, por estar aqui conosco. Afinal, somos todos responsáveis. Isso aí. Nos acompanhe nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com alguém que você entenda que faz todo sentido receber esse tipo de mensagem, tá bom? Talk before. Melhor você. Antes.